Abramos a palavra do nosso Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A exposição desta noite se concentrará no capítulo 2, versos 1 a 12. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. Acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nesta semana, eu recebi uma mensagem muito preocupante de um irmão muito querido da igreja. Essa mensagem fazia referência a um problema que estava acontecendo na internet, uma discussãozinha de internet, em torno de um episódio de um podcast, um episódio de um programa de YouTube em que duas pessoas estavam conversando acerca de um tema da vida cristã. E este é um podcast muito famoso no meio evangélico. Talvez alguns de vós aqui ouçam esse podcast, talvez alguns de vocês conheçam esse podcast. Enfim, é um canal bem famoso da internet, falando coisas que não estão exatamente de acordo com a Escritura. E isso trouxe um certo burburinho. E trouxe à minha atenção o fato de que nós precisamos estar preparados como igreja para reconhecer quando pessoas vêm em nome de Cristo, mas falam aquilo que não está de acordo com a Escritura Sagrada. Nós vivemos uma era singular no que diz respeito à informação. Todos nós temos acesso à informação, a dados, de forma muito rápida, de forma muito volumosa. No entanto, a nossa geração não tem ferramentas, às vezes, para poder discernir esse volume de informações. E os algoritmos da internet acabam criando certas bolhas, em que aquilo que ele percebe que a gente gosta, ele dá mais. Ele percebe que a gente gosta e ele dá mais. E de vez em quando ele sugere alguma coisinha parecida com aquilo que a gente vê, e a gente acaba acolhendo aquela mensagem.
As mensagens que chegam ao seu celular para tentar convencê-lo de alguma coisa. Lembre-se sempre disso. Não tem um único status no WhatsApp que você veja, ou story do Instagram, ou qualquer outro vídeo que não esteja tentando convencer você. Por isso, é importante que aprendamos a reconhecer a verdadeira pregação do Evangelho de Deus. E esse é o título do sermão dessa noite. Reconheça a verdadeira pregação do Evangelho de Deus. É isso que Paulo está fazendo aqui no segundo capítulo da primeira epístola aos Tessalonicenses. Lembre-se sempre do primeiro sermão dessa série, onde, pregando na saudação, eu falei acerca da igreja dos Tessalonicenses como a ilha da Trindade no meio do Atlântico pagão. Nós vimos como aquela igreja era uma igreja no meio da cidade, talvez a cidade mais importante da Macedônia, cercada de templos pagãos, cercada de pessoas pagãs, cercadas de ritos pagãos, sofrendo grande pressão dos seus compatriotas, sofrendo grande pressão das pessoas ao seu redor, sofrendo grande luta para preservar o Evangelho em meio a tanto paganismo. E nós sabemos que o mundo tem encaminhado para isso. O reverendo Lúcio Pinheiro pregou nesta manhã e falou sobre a situação da Espanha. Não esperemos, meus irmãos, não esperemos até que o Brasil se torne como a Espanha. Lembremos-nos sempre de que a graça de Deus é o que nos sustenta e de que é a Escritura Sagrada que apresenta a verdadeira pregação do Evangelho de Deus. Paulo, então, sofrendo diversos ataques, agora ausente da igreja, os irmãos sabem, Paulo havia pregado na Macedônia, lá em Filipos, depois Tessalônica, e havia descido para Acaia, a região sul da Grécia. Lá naquela região ele estava em Corinto e provavelmente lá ele tem escrito essa epístola aos Tessalonicenses. E ele deseja fortalecer a fé, o amor e a esperança daquela igreja. Nos 3 primeiros capítulos, ele está tratando da fé deles, fortalecendo a fé deles, dizendo: aquilo que vocês creram, aquilo que vocês ouviram de mim, aquilo que vocês sabem que aconteceu no meio de vocês. E os irmãos perceberam quantas vezes a palavra sabeis, 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 conheceis, recordais, vocês são testemunha, apareceram nesse texto? Diversas vezes. Paulo está apelando para a memória deles. Vocês sabem como é que eu procedi no meio de vocês. Vocês sabem quanto tempo a gente trabalhou junto, quanto tempo a gente chorou junto, quanto tempo a gente orou junto. Não se esqueçam daquilo que aconteceu no meio de vocês, quando nós chegamos, não somente em palavra, mas em poder do Espírito, em grande convicção. Não se esqueçam disso, meus irmãos, porque os lobos virão. Os lobos virão e tentarão semear discórdia no meio de vocês. Os lobos virão e tentarão pregar um evangelho diferente para vocês. Os lobos virão e tentarão pegar vocês e levar de volta para as suas antigas práticas pagãs. Estejam atentos. Lembrem-se do nosso procedimento. Então, do verso 1 ao verso 12, Paulo fará uma defesa do seu ministério. Essa defesa do seu ministério tem em vista fortalecer a fé dos Tessalonicenses, de que ele não era apenas um qualquer, que passou por lá para falar algumas coisas e talvez tentar arrecadar deles algum dinheiro ou alguma fama. O apóstolo Paulo está se distanciando de um outro tipo de pessoa, vamos colocar assim, um outro tipo de pregador. Na antiguidade, especialmente no mundo grego, existiam alguns pregadores andarilhos, ou andantes, ou itinerantes, melhor dizendo, alguns filósofos que passavam pelas cidades e tentavam falar alguma coisinha bonita para as pessoas ouvirem. E aí, entrando naquelas cidades falando essas coisas bonitas, eles tentavam arrecadar alguma coisa, ou algum dinheiro, ou alguma fama, ou talvez descolar alguma relação sexual imprópria. Tentar conseguir algumas discípulas entre as mulheres para arrebanhá-las e fazer as suas práticas impuras com elas. Paulo, nesse texto, está dizendo:
Vocês sabem que nós não somos esses caras. Vocês sabem que não foi assim que agimos entre vocês. Pelo contrário, agimos entre vocês com grande amor, doando-nos por vocês. Então, irmãos, olhando para a palavra de Deus, eu gostaria de elencar aqui 5 aspectos que esta passagem trata acerca da verdadeira pregação do Evangelho de Deus. Claro que esta passagem é apenas uma passagem dentre muitas outras da Escritura. Então existem outros aspectos, mas eu gostaria de expor o que está neste texto. Neste texto, nós aprenderemos que a verdadeira pregação do Evangelho de Deus é ousada, fiel, bondosa, sacrificial e paternal. Ousada, fiel, bondosa, sacrificial e paternal. É assim que Paulo procedeu em meio a eles. Eu tenho certeza que é assim que os seus líderes, oficiais e pastores têm agido no meio de vocês. E por causa disso, seremos encorajados hoje pela palavra de Deus a reconhecermos essa verdade. Olhemos então para o primeiro aspecto da verdadeira pregação do Evangelho de Deus. Ela é ousada. Os versos 1 e 2 falam sobre isso. Perceba, a palavra de Deus diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Meus irmãos, Paulo não estava em Tessalônica de férias. Paulo não foi até Tessalônica para simplesmente dar uma passeada e, se der tempo, ele faz ali uma pregação ou outra. Paulo havia estado em Filipos. Os irmãos talvez se lembrem do relato de Atos 16. O que aconteceu com Paulo em Filipos? Entrando naquela cidade, ele expulsou o demônio de uma adivinhadora. Os caras que ganhavam dinheiro com ela não gostaram nada daquilo e falaram: prendam esse cara, ele está causando tumulto aqui na nossa cidade. Pois muito bem, rasgaram as vestes e açoitaram muito. A Escritura fala que depois de açoitados muitas vezes com varas, eles foram lançados no cárcere, na prisão. E lá então, naquele cárcere, os irmãos se lembram que Paulo e Silas estavam lá e eles cantavam hinos ao Senhor, quando de repente um tremor aconteceu e eles tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho para aquele carcereiro que estava lá. Pois muito bem, saindo da casa daquele carcereiro, a palavra de Deus diz que eles partiram e já foram para Tessalônica. É certo que os irmãos que estavam nessa viagem missionária chegaram a Tessalônica com as marcas dos açoites que eles tiveram em Filipos. É certo que os de Tessalônica olharam para Paulo, para Silas, para Timóteo e viram o que os de Filipos haviam feito com eles. Por isso que a palavra de Deus diz: apesar de maltratados e ultrajados, nós fomos espancados, nós fomos injuriados, nós fomos xingados em Filipos, como é do vosso conhecimento. O que você faria se você tivesse apanhado com varas em Filipos, sido preso em Filipos, e depois fosse até Tessalônica, que era uma cidade muito maior e muito mais perigosa que em Filipos? Pois muito bem, o apóstolo Paulo diz o que aconteceu com ele. Ele teve ousada confiança, ousadia, coragem. Porque ele é maravilhoso? Porque ele está acima de nós? Porque ele é sobre-humano? Não, porque ele fala que essa ousada confiança foi em nosso Deus. A NVI aqui perde completamente o sentido quando ela fala que foi com a ajuda do nosso Deus. Não foi com a ajuda do nosso Deus, foi em nosso Deus. A doutrina da união com Cristo é o que levava Paulo a sair de Filipos com as costas toda marcada de apanhar com varas e entrar em Tessalônica e pregar o Evangelho para os piores judeus daquela região. É por isso que depois ele vai para Bereia, e em Bereia é dito lá em Atos 17 que eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Os judeus de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Em Bereia eles analisavam as Escrituras. Em Tessalônica eles não quiseram ouvir e mandaram espancar Paulo. Não conseguiram, Paulo acabou fugindo da cidade e partindo de lá. Eles eram aqueles que estavam transtornando o mundo. Foi isso que Paulo obteve de Deus: ousadia,
coragem em meio à oposição. Meu irmão, minha irmã, não espere que você vá falar do Evangelho, ou até mesmo viver o Evangelho, e não vai encontrar oposição. Você encontrará oposição. Possivelmente todos os dias. Possivelmente de maneira física. Possivelmente de maneira dura. Possivelmente de maneira que você diga: Senhor, eu não aguento mais. E a minha oração é que você encontre, como Paulo, ousadia, ousada confiança no seu Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. A primeira característica da verdadeira pregação de Deus é que ela não se acovarda em meio à oposição. Ela não se acovarda em meio ao perigo, quando defrontada com o paganismo, com os oponentes. Ela encontra ousadia em Deus e proclama o Evangelho. A segunda característica está nos versos 3 e 4. A próxima sentença dessa passagem. A palavra de Deus diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Se a primeira característica da verdadeira pregação é a ousadia, a segunda é a fidelidade. Essa pregação é fiel. Primeiro, Paulo fala o que ela não é. Ela não é infiel. Ela não procede de engano, uma outra tradução que poderia ser o erro que provém da maldade. Essa palavra grega é usada várias vezes no Novo Testamento para falar daqueles que distorcem a verdade. É a operação do erro que vai aparecer em 2 Tessalonicenses, que provém do anticristo. É ele que faz a operação do erro. Mas Paulo e os seus irmãos da junta missionária não são o anticristo. Neles não há operação do erro. Não há erro naquilo que eles fazem. Não provém de mentiras. Não provém daquilo que conduz à maldade. Pelo contrário. Não provém também de impureza. A ideia da impureza aqui, essa é uma palavra sempre associada à impureza sexual no Novo Testamento. Então, ela não provém daqueles caras que chegam numa cidade tentando falar bonito para angariar relações pecaminosas em meio àquela cidade. Não, a nossa mensagem, a nossa exortação não procede de impureza. E nem se baseia em dolo, nem se baseia em engano, nem se baseia em algo que está errado e que conduz a uma vida errada, a uma vida que pensa estar seguindo para o caminho dos céus, mas na verdade está seguindo para a perdição. De maneira nenhuma. Por que Paulo pode falar isso? Porque, pelo contrário, aquilo que ele fala é o Evangelho confiado a ele pelo próprio Deus. O próprio Deus que, no verso 9 do capítulo anterior, ele disse que é o Deus vivo e verdadeiro. Nós sabemos do mundo pagão e quantos deuses pagãos existiam naquele lugar. Pois Paulo diz, nenhum desses deuses falsos, de nenhum desses deuses falsos provém a nossa mensagem. Pelo contrário, ela provém do Deus vivo e verdadeiro. Foi Ele que nos confiou. E aqui tem um trecho que pode ser mal interpretado. Fala que Deus aprovou a Paulo, né? Visto que fomos aprovados por Deus. Como assim aprovados por Deus? Bom, o que o Novo Testamento fala sobre aprovação sempre está com relação à liderança. Inclusive lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, quando fala sobre diáconos e quando fala sobre presbíteros, fala que não sejam neófitos e que eles sejam experimentados. Pessoas experimentadas, testadas ao longo de um tempo. Por isso que ninguém pode chegar aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, hoje, e amanhã querer se candidatar ao presbiterato ou ao diaconato. É necessário que haja um tempo de teste, para que essa pessoa seja experimentada e aprovada.
Esse é um sentido do que está aqui. Mas ainda há outro sentido que precisa ser esclarecido com uma outra passagem, que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2 é uma mensagem muito pesada. Quando Paulo fala que Deus, por meio dele, exala a fragrância de Cristo. O perfume de Cristo era aquela própria junta missionária. Eles andando pela cidade de Tessalônica estavam espalhando o perfume de Cristo. E aí Paulo fala assim: cheiro de vida para a vida aos que se salvam. Cheiro de morte para a morte dos que se perdem. O perfume de Cristo é cheiro de vida para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem. E aí ele fala assim: quem é suficiente para essas coisas? Isso está no capítulo 2. Logo no capítulo 3 ele responde: nós não somos suficientes para essas coisas. E ele diz assim: a suficiência não provém de nós, mas a suficiência provém de Deus. Deus olhou para mim, olhou para você e viu pessoas insuficientes. E o que ele fez? Tornou-as suficientes pela sua graça e misericórdia, resgatando-as do seu pecado, preparando-as com seus dons espirituais, para que elas encontrassem nele ousadia para pregar o Evangelho. É assim que Paulo foi aprovado por Deus. Deus encontrou Paulo desaprovado e o tornou aprovado pela sua graça e pela operação do seu Espírito em seu coração. A suficiência dele não provinha dele. Ele não se achava melhor do que ninguém. Ele sabia que tudo o que ele tinha provinha do Senhor. E o Senhor é aquele Deus vivo e verdadeiro que prova o nosso coração. O coração que Deus deu a Paulo é aprovado por ele. A mensagem que Deus deu a Paulo é aprovada por ele. A verdadeira pregação do Evangelho é fiel. Ela às vezes não é divertida. Ela às vezes demora para passar. Ela às vezes confronta o nosso pecado e a gente a ouve e fica pensativo se a gente realmente gostou daquilo que ouviu. Mas no final o Espírito Santo, se habita no seu coração, confirmará que aquela mensagem era de Deus. E você se alegrará com o fato de que Deus falou a você naquela noite. Por isso que o púlpito da igreja precisa ser muito bem cuidado, e essa é uma responsabilidade dos oficiais da igreja. Presbíteros regentes, presbíteros docentes, diáconos da igreja precisam zelar para que neste púlpito haja sempre uma pregação fiel, aprovada por Deus. Uma pregação que flui da Escritura Sagrada, que explica a Escritura Sagrada, que aplica a Escritura Sagrada na sua vida, de maneira que você pode dizer: Deus falou comigo hoje. Eu não vim à igreja para ouvir uma historinha, eu não vim à igreja para ouvir piadas, eu não vim à igreja para ser amaciado em meu ego. Não, Deus falou comigo nesta noite. E Deus fala pela sua palavra. E pela sua palavra, Ele fala de maneira que Ele é agradado. Ele é agradado. No verso de número 5, 6 e 7, nós veremos que aquilo que agrada a Deus é uma pregação bondosa. Uma pregação bondosa. Então, a primeira característica é a pregação ousada, a segunda característica é uma pregação fiel, que agrada a Deus, e a terceira característica é uma pregação bondosa. Versos 5, 6 e 7 diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Aqui, meus irmãos, eu vou precisar de um pouquinho de paciência de vocês. Se alguém de vocês aqui está na mão com uma outra tradução da Bíblia, você pode ter percebido que o verso 7 está bem diferente. A Ara é a única que traduz assim:
exigir de vós a nossa manutenção. A Corrigida Fiel fala servos pesados, e a NAA, a NVI e a NVT coloca fazer exigências. E eu acredito que essa seja uma mensagem que comunica melhor esse texto, e eu quero explicá-lo por quê. Paulo diz novamente o que ele não fez para dizer o que ele fez. O que ele não fez? Não usou de linguagem de bajulação. Ele não foi até Tessalônica para bajulá-los, para ficar falando mentiras para tentar atraí-los a si mesmo. Ele também não foi lá com intuitos gananciosos, tentar falar coisas para arrecadar deles dinheiros. E ele coloca Deus como testemunha. Deus é testemunha que eu não fiz isso. E no próximo verso, no verso 6, ele diz assim, também jamais andamos buscando glórias de homens. A palavra buscando poderia ser melhor traduzida por exigindo, demandando glórias de homens. Nem de vós, nem de outros. Por que ele fala isso? Por causa do verso 7. Esqueça o ponto final no final do verso 6. Então, olha só. Também jamais andamos exigindo glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, fazer exigências a vocês. Paulo era um apóstolo de Cristo Jesus. E com a igreja construída, ele tinha a autoridade para fazer exigências e exigir deles coisas, porque ele era apóstolo, ele tinha autoridade na igreja, e ele sabe que ele tem autoridade na igreja, ele sabe que ele poderia exigir glória deles, e glória aqui não é no sentido religioso, mas é no sentido humano. A ideia reconheçam-me, reconheçam-me, reconheçam o que eu estou falando. Eu estou falando porque eu sou apóstolo, e eu sou apóstolo, eu falo e vocês obedecem. Ele diz que ele poderia ter feito exigências, mas ele não fez. Muitas igrejas hoje baseiam a sua palavra assim, em exigências de supostos apóstolos. O apóstolo falou, ninguém pode discordar. O apóstolo falou com base em quê? Porque se não foi na Escritura Sagrada, não ouça esse suposto apóstolo. A verdadeira pregação do Evangelho de Deus é bondosa. Paulo não fez esse tipo de exigência. Você se lembra de Filemão? Quando ele escreve a epístola a Filemão, ele diz, bem poderia exigir isso de você, mas eu preferi fazer o pedido em amor para você. O apóstolo Paulo está trazendo então agora a sua vida e linkando a sua vida com o evangelho que ele pregava, é o evangelho que ele vivia. E ele quer que os tessalonicenses se lembrem disso, para que fortaleçam a sua fé. Então ele não usou bajulação, nem intuito ganancioso e nem exigiu glória de ninguém, nem deles, nem de outros. Pelo contrário, ele se tornou carinhoso entre eles. Qual ama que acaricia os seus próprios filhos? Ama é uma governanta, é uma babá, uma mulher que cuidava de filhos de outras pessoas. E aqui ele está dizendo o seguinte, eu sou como uma ama, mas que cuida dos seus próprios filhos. A ideia é, se uma babá é tão carinhosa e tão amorosa com a criança de quem ela cuida, imagina com os próprios filhos dela o que ela não faz. E Paulo diz, foi assim que eu fui com vocês. Foi isso que eu fiz a vocês. Foi assim que eu agi no meio de vocês. Paulo retoma a lembrança que eles tinham do ministério dele, para que eles fortaleçam a sua fé e lembrem-se de que aquilo que foi pregado é verdadeiro. E eles viam que era verdadeiro porque provinha de Deus, mas que fluía da vida do próprio apóstolo Paulo. A verdadeira pregação do Evangelho de Deus é ousada, é fiel, é bondosa e é sacrificial. Nos versos 8 e 9, Paulo vai falar do sacrifício que ele fez lá. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo estava disposto a entregar não somente o Evangelho, mas a própria vida dele em favor dos tessalonicenses.
E isso, além do sentido figurado, tem um sentido literal também. Paulo sabia que ele corria risco de vida em todas as cidades que ele entrava para pregar o evangelho. Ele havia acabado de sofrer açoites e ser aprisionado em Filipos. Por isso que aos Romanos ele escreve: por amor de ti somos entregues à morte como ovelhas ao matadouro, todos os dias. Todos os dias. Essa era a atitude de Paulo no campo missionário. E ele então justifica isso com a palavra porquê no começo do verso 9. Como que ele demonstrou esse grande amor por eles? Noite e dia labutando para não viver à custa de nenhum deles, proclamou o evangelho de Deus. Muitas vezes no campo missionário acontece isso, às vezes até em algumas igrejas acontece isso. A igreja não tem condições e o missionário acaba tendo que labutar com as mãos para poder se sustentar e não ser um peso para a igreja. A palavra que está aqui no grego tem essa ideia de ser pesado novamente. Ele não queria ser pesado àquela igreja. E sabe o que é maravilhoso? Que quando ele foi para Corinto, muito provavelmente essa igreja de Tessalônica enviou recursos para sustentá-lo lá em Corinto. Enquanto ele estava lá em Corinto, ele não se permitiu ser sustentado por ninguém da Acaia. Ele fala isso quando ele escreve aos Coríntios. Não, eu não me permiti ser sustentado por ninguém da Acaia. Os meus irmãos vieram da Macedônia e trouxeram da Macedônia recursos. Certamente vieram de Filipos, mas provavelmente também vieram de Tessalônica. Não somente recursos, mas pessoas se entregaram ao evangelho. A gente percebe Paulo em suas cartas citando diversas pessoas que eram de Tessalônica e que também haviam se ajuntado à junta missionária deles. Paulo sacrificialmente se entregou para que aqueles irmãos tivessem o evangelho puro de Deus em suas mãos. Além de ousada, fiel, bondosa e sacrificial, a verdadeira pregação do evangelho de Deus é paternal. Versos 10 a 12. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Como um pai a seus filhos, o que ele faz? Primeiro, procede de maneira piedosa, santa e irrepreensível. Pelo seu exemplo, a igreja, ele os mostra o poder do evangelho, vivendo. E em segundo lugar, falando, no verso 12, exortando, encorajando, consolando e admoestando. A ideia é chamar a atenção, insistir, insistir, insistir. Eu sei um pouquinho do que é isso. Minha filha tem apenas 10 meses. Mas eu sei o que é insistir, 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 insistir. Todo dia falando para ela, papá, 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 papá. Aí eu falo, papá. Ela fala, ai, 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 ai. Não, papá. Aí eu aponto para a mamãe, mamá. Aí ela, papá. Não, filha. Insistindo, insistindo, insistindo. Para que você viva de modo digno de Deus. Como um pai aos seus filhos. Richard Phillips escreve um livro chamado Homens de Verdade, e ele relata o modo como o pai dele procedeu com ele. O pai dele era um alto oficial do exército, e ele precisou ir para a guerra do Vietnã em 1972. Ele precisou se ausentar da família por bastante tempo, na época ele tinha 12 anos. E ele fala como ele recebia cartas do seu pai. As cartas eram de uma frequência aproximadamente semanal. Então o pai dele conversava com a mãe, sabia da situação da casa e enviava cartas ao seu filho. Às vezes ele recebia cartas como, querido Rick, fiquei sabendo que você participou de uma partida de beisebol nessa última semana e que você foi muito bem nessa partida. E eu me alegrei muito aqui, falei de você para os meus amigos, eu fiquei muito feliz que você teve essa partida e se deu bem nela.
mas às vezes ele recebia cartas assim do seu pai: Rick, a sua mãe me contou que você anda respondendo a ela e se comportando muito mal. E eu fiquei muito triste, muito decepcionado com você. Eu espero que na semana que vem eu receba notícias melhores do seu comportamento. Ele fala como aquilo foi incrivelmente importante para ele naquela fase da sua vida. 12 anos, com o pai no Vietnã, não sabendo se iria ver o pai novamente, no meio da guerra, recebendo cartas, discipulando o seu filho, ganhando o coração do seu filho, mas também disciplinando o seu filho, ensinando, insistindo no caminho em que ele deveria andar. Esta, então, é a verdadeira pregação do Evangelho de Deus, ousada, fiel, bondosa, sacrificial e paternal. Irmãos, esse é o grande desafio de Deus. Em primeiro lugar, para os oficiais da Igreja Presbiteriana da Lapa. Há pouco tempo tivemos a ordenação e a investidura de diáconos aqui nessa igreja. O mesmo autor do livro anterior, Richard Phillips, escreve num dos capítulos do seu livro a respeito do culto de ordenação e investidura. A esposa dele diz a ele que é o culto favorito dela. Ela ama estar assentada nos bancos da igreja, olhando para aqueles homens à frente e sabendo que eles estão cuidando e guardando aquela igreja. Eles a estão cultivando, nutrindo com a palavra de Deus. E eles também a estão protegendo dos lobos e das falsas pregações do Evangelho de Deus. E ela fala que se sente muito alegre, ela se sente mais mulher vendo aquele culto, sentindo-se protegida por aqueles homens. Irmãos, esse é o chamado de Deus para nós. Nós devemos cultivar e guardar, como foi dito a Adão em Gênesis. Nutrir a igreja, proteger a igreja. Protejam a Igreja Presbiteriana da Lapa. Como a Igreja Presbiteriana da Lapa estará daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Será que ainda estaremos aqui com a verdadeira pregação do Evangelho de Deus? Trabalhemos todos nós para isso. E que Deus nos abençoe nessa jornada. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.